essa comunidade LGBTQIA+, falar de outros assuntos, não somente isso, sabe? Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai finalmente comentar sobre a primeira temporada inteira da série Fim, a nova série do Globoplay. Juventude da nossa. Mas antes, já fiz um vídeo falando sobre as primeiras impressões da série, dos 2 primeiros episódios da série, então eu vou deixar os cards aqui para vocês, tá bom, gente? Vai lá, assista. E agora, por diante, eu vou continuar comentando a partir do 3º episódio, tá bom, gente? Então, assista esse vídeo aqui, tá bom, gente? Vai lá, assista e depois vem aqui, tá bom? Vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos comentar sobre a morte da Célia em geral, né? Porque o 2º episódio, né, no caso, terminou desse jeito, sobre a morte dela, que ela morreu dormindo. Apesar de que a morte dela trouxe um novo impacto para a série, eu gostei muito porque trouxe o outro desastre da série, né? Principalmente que a morte do neto. Ele, no caso, se matou, né? Porque tomando remédios em excesso, né? No caso. Então, a morte dele trouxe um novo impacto para a série, principalmente entre os outros personagens, né? O Silvio, o Álvaro, o próprio Ribeiro também, tudo isso mudou essa nova relação entre eles, né? Principalmente o Silvio, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho lá pra frente, né? Mas depois disso, vamos falar do Ribeiro. O Ribeiro, apesar de que eu tive uma má impressão dele esses dois primeiros episódios, eu fiquei mais com dó dele agora. Por que disso? Apesar de que ele e o Ciro, né, no caso, se apaixonaram pela Ruth, mas a Ruth, né, no caso, se casou com o Ciro e o Ribeiro ficou enciumado, essas coisas, né, no caso, e ele foi decaindo aos poucos, né, se envolvendo com algumas meninas mais novas que eles, principalmente menor de idade. E foi numa época que, um detalhe aqui pra vocês, né, essa série, o começo da série, né, no caso, começa a partir do ano 1969. Então, quando eles estão mais novos. Então, tem essa nova realidade muito grande, né? Porque naquela época não tinha muita coisa que não era muito falado, principalmente. Então, isso, né, no caso, sobre isso, sobre essa relação que o próprio Ribeiro sofre, hoje em dia é crime. E naquela época, além de ser crime, também era uma pena muito pior. Então acho que foi muito agravante nessa parte. A partir desses episódios, a menina fica grávida dele. E ele não quis assumir e pediu para a menina tirar o bebê. Para mim, essa parte foi o auge para mim, porque o Ribeiro não tem noção de que gravidade, né? Porque naquela época, hoje já nós, né, no caso mulheres, a gente tem liberdade, mas naquela época é um crime, né? Então não era muito falado. Então por isso que eu não gostei muito dessa parte, principalmente com a situação do Ribeiro. Mas a gente vai entendendo um pouco mais sobre a relação dele com a Ruth, principalmente, e também com o Ciro. A partir disso, né, no caso, a gente vai falar muito da relação entre o Álvaro e entre a própria Irene, né? Cara, coitado do Álvaro. Pra mim, foi uma parte que eu queria resgatar o Álvaro na série e trazer pra mim. Ele é muito fofo, é um personagem muito caidão, sabe? Então eu gosto, né, no caso, esse tipo de personagem na série. Apesar de que ele apenas se casou com ele por apenas de ele que tá livre ali, que os outros não prestam. E ela só se casou com ele porque queria
apenas relação para sustentável, sabe? É uma coisa assim. Mas ela nunca valorizou o Álvaro. Isso que me quebra. Por que você se casou com ele? Por que você não valoriza o seu marido? E apenas que quando ela fica grávida, ela não sente emoções durante a gravidez. Principalmente emoções com a filha. Então, ela tem problemas psicologicamente. Com certeza tem alguma coisa a ver com a própria educação que ela recebeu. Mas eu posso dizer que os autores principais, né, do caso, a Débora Seco, o Fábio Assunção, a Marjorie, o Bruno Mazeu e etc., que eu agora aqui eu não tô lembrando, todos, né, no caso, interpretaram muito bem os personagens. Eu gostei muito de todos, acho que essa série entregou muita atuação, principalmente, então eu gostei bastante dessa parte em si. Mas vamos falar de outras percepções. A fotografia, principalmente, eu gostei bastante. Trouxe uma realidade que como era realmente, então eu gostei muito dessa parte também. Sobre essa questão de roteiro, é um pouquinho mais complicado pra mim, que drama não é pra mim. Então acho que essa série me surpreendeu bastante por causa disso. Mas, voltando a falar sobre a Irene, acho que ela nunca valorizou o Álvaro, por isso que entrega bastante sobre essa entre eles, né? Mas, a partir do quarto episódio, começa a falar dos anos 1975, entre o meio aí, dos anos 70. Agora a gente vai falar sobre o Silvio. Apesar de ele ser um personagem muito espontâneo, gosta de falar, o ator principalmente eu gostei bastante, mas acabou se envolvendo com algumas pessoas que não precisavam, como por exemplo a Suzana e a Blitz. Primeiro, né, no caso, a Suzana, ela era do Ribeiro, porém o Silvio, ele acaba com ela, então ela acaba quis mais ela e ela foi né, no caso, somente do Silvio, que ela ficou intercalando entre os dois, né? E a Blitz, né, é uma... Cara, gente, eu não gosto. Eu gosto de ver, tipo, personagens desse tipo de LGBTQIA+, sofrendo e tem pouco espaço de tela. Apesar de que a drama dela ser muito desgastante, vou dar essa palavra, eu não gostei muito dessa introdução delas. Só pra trazer falar sobre sexo, essas coisas, acho que, gente, tem tanta coisa de que essa comunidade LGBTQIA+, falar de outros assuntos, não somente isso, sabe? Eu sinto falta de introduzir outras coisas, outros tipos de histórias. Não realmente falar, só traz esse assunto de sexo. Eu não quero ver isso, eu quero ver história. É isso que me quebra nessa série. Tem muitas cenas mais 18. Tem muita cena. E principalmente tem uma cena de orgia, gente. Essa parte eu pulei. Eu não consegui assistir. Isso que me quebra. Eu acho que agora eu vou ter que parar com essas coisas. Sinceramente. Mas tem que trazer história. Essa comunidade, a sexualidade não tem a ver nada com sexo. Tem que trazer outras histórias, apenas isso. Amei. Gente, apenas isso. Mas as duas são, no caso, personagens muito interessantes, mas infelizmente as duas não têm muito tempo de tela. E quando elas têm tempo de tela, só tem isso. Isso que me quebra. Vamos falar de outros assuntos, dos outros personagens. O Ciro, ele é estéreo. Quando, já vou pular para essa parte, a Ruth fica com o Ribeiro na virada do ano,
eu já sabia que isso não acontecesse, mas quando ela aparece grávida e o Ciro não consegue mais ter atenção por ela, não consegue ter sentimentos por ela, né? Ele não consegue ter sentimentos pelo filho, que ele, no caso, colocou o nome dele, ele casou a ele, né, no caso. Eu entendo muito essa parte de... Eu tentei falar um monte de vezes, só que ela não entende, sabe? Eu entendo muito isso. A parte que me quebra é de que a Ruth não entende as palavras que o Ciro sempre fala. Só que quando ele finalmente fala que é verdade, que ele é estéril, ela desaba. Então ela desaba por inteira, ela fica sempre todo na cama e o filho sem nada. E principalmente quando ele vira adulto, ele praticamente não entende a mãe, sempre tá pra baixo, essas coisas. E a própria tia dele, a Morgana, acho que é o nome dela, falar com ela, que principalmente no final me quebra, mas sim, quando ele vai embora, ele não fica sabendo sobre a verdade, sobre o pai dele, logicamente, que é o próprio Ribeiro. Ele não fica sabendo disso. O final, vou falar do final para depois, mas isso que me quebra muito nessa série, que fala muito bem de que antigamente não tinha muita comunicação entre pais e filhos, né, no caso. Então, isso fez muito a série para isso. Eu acho que trouxe esse lado muito certo, sabe? Então, por isso que, enfim, fala muito bem como é antigamente, né? Então, muito dessa parte que a educação, né, entre pais não é muito falável, né? Então, eu gostei muito dessa parte em si. A partir do 6º episódio, a gente tem um pouco mais a fundo sobre o casamento entre a Norma, né? Eu falei errado o nome dela. E a vida dele que leva sobre essas orgias, principalmente sobre as drogas. Só que a partir disso, ele no caso, descobre que ele tem mal de Parkinson. Não sei se falei certo, mas ele descobre essa doença. E óbvio que o casamento não dá certo entre eles, né? Mas ele é muito irresponsável, apesar de que ele acha que ele é, apesar de que entre eles, né, no caso, é o mais rico, e não tem responsabilidade com os filhos. Então, acho que esse foi um dos personagens que me surpreendeu bastante sobre a história, principalmente. E sobre que a vida que leva, né? Porque, sinceramente, o que falar sobre ele, porque, sinceramente, eu não passo pano pra ele pra nada. Então, tem essa parte, então vou pular, porque eu já abri antes, né, sobre a vida que ele leva, principalmente sobre outras coisas, mas vamos passar pra frente. Mas, a partir do 7º episódio, vê aqui sobre a gravidez da Ruth, que a barriga vai crescendo, e o Ciro, né, no caso, não consegue mais ver ela como esposa, né, no caso, vendo ela grávida, né, no caso, e ele começa a atrair ela, né. Apesar de que ele vê mais uma nova percepção que a vida que ele vai levando, principalmente, e sobre a vida profissional dele também, né? Porque ele acaba se metendo com algumas pessoas, essas novas amizades, principalmente. Então, isso que vai influenciando muito ele também, né? Mas quando que a Ruth acaba atraindo o Ciro com o Ribeiro, ela também, anos depois, né, no caso, ela acaba tendo interesse pelo padre. E o padre, ele, coitado, queria fugir dela, pediu transferência por causa dela, de igreja para outro país, mas infelizmente ele acaba se entregando para ela. Depois disso, ele acaba sumindo. Então, de falar sobre isso, apenas isso, a partir do 9º episódio, o João nasce, e a partir disso que
a situação entre o casamento entre o Ciro e entre a Ruth desanda. Ela, né, no caso, pega ele no Fraga, traindo ela, e ele acaba saindo de casa. E a partir disso que a Norma, né, no caso, acaba cuidando dela. Então a Ruth acaba não cuidando bem do filho, então ela acaba, a pressão, ela cuidar do filho. A Norma, apesar de ter os filhos já grandes, ela mesma que acaba cuidando do João. E a partir disso que o Silvio morre. O Silvio, né, no caso, gravou muito a saúde dele, mas com certeza ele morreu de overdose. No meio da multidão, no meio do danças que ele teve de carnaval. Então, nesse momento que ele vai indo na rua, tendo bloco, ele acaba lembrando na época, quando ele era jovem, essas coisas. E a partir disso ele acaba morrendo no meio da rua. E o filho vai, né, no caso, ficar ligando pra ele, e ele não atendia, óbvio que ele estava morto, e ele acaba descobrindo que o pai morreu. 10 anos depois, sim, 10 anos depois, que é 1980, né, no caso, depois de 10 anos depois, que em 1995, começa a voltar a falar sobre a vida entre o Álvaro, entre o Ribeiro principalmente, e somente em 1995 o Ribeiro acaba descobrindo a verdade que ele é o pai biológico do João. Só que quando ele descobre a verdade, o João já mora fora do Brasil, ele acaba se casando, tendo filho, só que o Ribeiro acaba descobrindo tarde demais. Quando ele descobre, acaba morrendo. Coitado, gente, coitado. Eu acho que foi uma parte que ele vai atrás da Ruth, de saber mais sobre isso. Ele acaba descobrindo que a Ruth tem Alzheimer, então ele acaba entrando na casa dela e ele vai morrendo dentro da casa dela. Então esse foi o auge da série, que ele acaba morrendo dentro da casa da Ruth, onde ela tá doente. Depois da morte do Ribeiro, quem morre por último é o Álvaro. Apesar de que o Ciro acaba morrendo por operatória, que ele acaba descobrindo tumor do próprio pâncreas, ele acaba morrendo por causa disso. O Neto se matou. O Silvio morreu de overdose. O Ribeiro morreu por infarto, óbvio. O Álvaro morreu de acidente de atropelamento. O carro acaba atropelando ele e ele acaba morrendo na mesma hora. Essa foi uma morte que mais pegou mais forte. Eu tinha pego no Álvaro, porque eu gostei muito desse personagem. E a partir da morte do próprio Álvaro, a gente descobre que no final, que a cena final principal, né, no caso, que é o Ciro, quando ele tá prestes a morrer, a enfermeira, que é a Maria Clara, né, no caso, acaba falando que a história da vida dela, né, no caso, de como ela nasceu. E como ela nasceu na rua, final do bloco de carnaval do ano de 1969, onde que o Ciro fez o parto de uma moça. Então o Ciro tá lá, deitado na cama de hospital, e a enfermeira, né, fez o parto da mãe dela. No caso, nasceu um negócio na mente de que um ciclo muito legal, que eu gostei bastante, fechou muito bem a história de cada personagem, principalmente. Eu gostei muito, apesar de que a série ser muito pesada, né, vamos dizer assim, é um drama bem pesado, mas a história entregou bastante. As próprias atuações são perfeitas, então eu gostei muito da série. Não é uma série que eu indico, mas pra quem gosta de drama, de superação, principalmente gosta de drama brasileiro, tá, gente? Eu com certeza indico. Mas pra quem não gosta desse tipo de série, foge, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Então, esse foi o meu análise da série em geral. Apesar de a série ser muito pesada, no caso, eu não indico tanto para algumas pessoas, para quem tem gatilhos. Mas é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, é isso, um beijo, forte abraço, tchau!